Olá pessoal, nós estamos aqui em Maringá, na sede da Sicredi-Dex, nos nossos estúdios, para falar um pouquinho para vocês sobre as inovações dos mercados de pagamento. Eu sou Renan Batilana, sou gerente de desenvolvimento de produtos aqui na Sicredi e eu estou aqui com uma presença ilustre, uma colega de Porto Alegre do nosso Centro Administrativo Sicredi, que é a Solange. Ela é especialista em meios de pagamento e ela vai falar um pouquinho aqui das inovações, do que vai acontecer no mercado de meios de pagamento a partir dos próximos anos. Para deixar meio formalizado aqui, vou chamar ela de Sol, né, que é como a gente já se chama. E Sol, por favor, se apresenta aí para a gente, para o nosso público lá, associados e colaboradores, saberem o que você faz lá em Porto Alegre. Perfeito. Olá, Renan e ouvintes. Então, o meu nome é Solange Parisotto, mas ninguém me chama de Solange, então a gente vai conversar aqui, né, por Sol, como eu gosto de ser chamada, inclusive. E eu tenho mais de 20 anos de mercado financeiro e dentro de meio de pagamento, 14 anos onde eu tenho atuado no cooperativismo dentro, né, então, do Sicredi. Sempre desenvolvendo produtos, né, de meio de pagamento e agora, nos 2 últimos anos, então, bastante dedicada a esse novo projeto do Banco Central, que é o Drex. Na época a gente nem chamava de Drex, era o Real Digital, quando a gente iniciou as conversas, que vai habilitar uma nova economia tokenizada, que é um pouco do que a gente vai trazer aqui, que é o futuro da economia. Isso, perfeito. Então a Sol já deu um gatilho do tema que a gente vai falar, né? A gente viu uma inovação muito importante no mercado de meio de pagamento lá em 2020, que foi o Pix, que já tá na carteira, na verdade está no celular de todo mundo usa muito bem, foi um sucesso esse lançamento do Banco Central. E o Banco Central está levantando uma outra pauta, que é o Drex. E Sol, o que é o Drex? Para o nosso associado lá, o que é o Drex? O que vai ser essa mudança que nós teremos ali nos próximos anos? Perfeito. Renan, assim, é muito importante a gente falar um pouquinho de história, porque o Drex ainda não está em operação. Então, é muito fácil explicar o Pix, porque todo mundo já fez um Pix. Todo mundo já usa no seu dia a dia. Ele já está incorporado à cultura do brasileiro, das pessoas. Mas o Drex é uma inovação, é nova. Então, por que a gente precisa do Drex? Porque se eu fosse explicar conceitualmente, o Drex é a nova moeda digital do Brasil. Tá, mas por que eu preciso de uma nova moeda? O que eu vou fazer com o Drex? Para que ela vai servir? Como é que ela vai me ajudar no dia a dia? Que problemas ela resolve? É isso que a gente busca em inovação. Então, assim, para trazer um pouquinho de história, lá em meados de 2010, um pouquinho antes, surgiram os primeiros produtos que as pessoas conhecem, as criptomoedas. Né? Tudo isso começou num movimento tecnológico, né, através do blockchain. Então, assim, o mais conhecido, o mais famoso é o Bitcoin, né, que todo mundo conhece lá do início. E ele tinha um objetivo de ser um meio de pagamento alternativo à nossa moeda oficial. E aí o que aconteceu? Por que ele não cumpriu esse objetivo? Por conta da volatilidade. Imagina que você negociava qualquer uma operação de manhã a um certo valor e à tarde ela podia valer mais ou menos, né? Tinha uma variação ali muito grande. Então ela não cumpriu este papel de ser uma moeda. E aí ela acabou sendo utilizada para investimento, né? Como é conhecida hoje. E aí surgiram as stablecoins, que são as moedas, ou as criptomoedas, né, estáveis, né, uma tradução literal. E aí você acabou com esse problema, né? As mais conhecidas, o Tether, por exemplo, elas são lastreadas em dólar. Então, você tem um Tether, né, $1. Mas aí qual que foi o problema? Eu resolvi o problema da volatilidade. Eu negociava, né, um produto de manhã, à tarde sabia que estava valendo aquele valor em dólar, assim como tem paridade com outras moedas, né? Estou trazendo aqui um exemplo. Mas aí tinha o problema, começaram a surgir alguns escândalos, né? Vocês vão lembrar da Solana, FTX, porque são moedas emitidas pelo setor privado, elas não são reguladas, né? Elas não passam pela governança de um banco central. Então, a custódia delas é feita por instituições privadas. E aí começaram a surgir esses problemas. Então, para resolver isso, preciso de uma moeda custodiada, né, pelo governo, né, que siga todas as regras de governança, que é uma questão de segurança, né? Então, todo mundo reconhece que as moedas emitidas pelos bancos centrais são moedas reguladas, são moedas estáveis, são moedas confiáveis. E aí, para que isso aconteça, então, o Brasil, junto com outros 90% dos bancos centrais do mundo, estão estudando a sua moeda digital, que é como transformar a sua moeda, é o real que você conhece, que você usa no dia a dia, em um token, que é para poder circular, para liquidar operações dentro dessas plataformas que a gente está chamando de economia tokenizada.
que, na minha opinião, que, assim, melhor alavancou, assim, se a gente puder pegar todo esse movimento das criptomoedas, o que melhor deixou para a sociedade ou para a economia é este movimento da economia tokenizada. Legal. Porque eu posso transformar qualquer ativo, tanto físico quanto virtual. E aí a gente tem os exemplos, a gente vai falar um pouquinho de exemplos, né? Num token onde ele pode ser negociado dentro desse ambiente digital. Perfeito. Então, pelo que você me falou, eu como consumidor, eu como associado, na hora que eu tiver o meu Drex, eu estou falando que é a minha moeda normal, como se eu tivesse ela no bolso, ela no arquivo digital. Eu vou ter uma segurança, eu não vou ter aquele problema do Bitcoin, por exemplo. Comprei o Bitcoin e amanhã o valor caiu porque o mercado caiu. Não vai acontecer isso com o Drex, porque ele é regulado pelo Banco Central. É isso, ele é a sua moeda. Então, e não vai ter valor diferente. Então, é R$1, é um Drex. Né? Então, ele é a representação digital do real. Legal. Exatamente. E qual que é a previsão para o Banco Central de lançarmos o Drex, de termos isso nas instituições financeiras disponíveis para o público? Então, agora nós estamos numa etapa de piloto, né, do Drex. Então, nós temos ainda algumas etapas a serem cumpridas ao longo de 24, agora esse ano para concluir, e 25. Recentemente, o Banco Central autorizou os testes com alguns casos de uso. Então, são 13 casos de uso que serão testados agora, né, para ver o funcionamento dele. Então, a gente estima que ali não temos ainda uma data definida pelo Banco Central, porque vai depender do andamento dessas etapas. Conforme a gente for desenvolvendo esses testes, identificando necessidades de novos desenvolvimentos, aí vai se ampliando o piloto. Mas se tem a expectativa ali que em 2026 a gente tenha já algum tipo de teste com a população, com as pessoas. Legal, legal. E também pensando como consumidor aqui, como nosso associado, eu vou substituir o Pix usando o Drex ou eles são complementares? Isso é uma excelente pergunta e uma excelente dúvida. Inclusive, o Banco Central sempre recebe essa pergunta, né? É o que eles mais respondem. E aí é importante, assim, quando eu uso um, quando eu uso outro? Por que eu preciso, né, do Drex? E aí vamos para os exemplos que fica mais fácil de explicar. Vamos falar como que a gente vai conseguir aplicar um pouco o Drex. Por que é fácil falar do Pix? Porque todo mundo usa, está no dia a dia. Agora, falar de algo que não existe é mais difícil de explicar. Existe uma pesquisa, inclusive, que fala que 80% das pessoas desconhecem esse assunto. E é normal porque ainda não existe em produção. Eu não uso ainda o Drex. Mas vamos pensar assim, para dividir aquele churrasco do final de semana, né? Eu vou usar o Pix. Agora, vou usar o exemplo mais comum que está todo mundo falando, mas ele é válido para a gente entender, né, esse processo. Eu quero, por exemplo, comprar o teu carro, Renan, né? E quero comprar direto de você, não quero passar por nenhum... Inclusive está à venda, tá só. Olha, então. Vamos ver se a gente negocia aqui com o Drex, inclusive, né? E aí, o que acontece? O que acontece primeiro? Você venderia ele para mim? Vamos supor que você não me conhecesse. Você vai vender para mim, porque você sabe que eu vou te pagar, né? A gente é colega de trabalho. Mas vamos supor que a gente nunca se viu, a gente nunca conversou. Você venderia ele para mim num domingo de manhã? Não. Esse é um dilema grande, né, nas aquisições de bens, né? Exato. Por quê? Porque provavelmente a gente precisa ir no cartório, aí fica aquela coisa, primeiro eu te pago, primeiro você transfere para o meu nome. Isso acontece todos os dias. Acontece todos os dias. E isso acaba limitando muito os negócios, se você pensar, porque você só faz negócios em horário comercial em dias úteis, né? O Drex, para muito além da moeda, vai existir o real, porque o Drex é o real tokenizado, conforme eu expliquei, né? É o nosso real transformado num token. E eu vou poder colocar, através de um contrato inteligente, que são as tecnologias blockchain, permite fazer isso, todas as regras do teu veículo. Você vai tokenizar o seu veículo, eu vou ter o real tokenizado, e lá, no final de semana, quando a gente startar a operação, por exemplo, ele vai checar se esse veículo não tem multa, se tiver ele já vai liquidar, se ele está ok, vai fazer as transferências, é o que a gente chama de liquidação atômica. O token do teu veículo, ele vai, né, ser liquidado frente ao token do real, dos reais que eu vou te passar. Então, isso, assim, imagina que toda essa operação que hoje a gente faz, né, num cartório, a gente faz durante a semana, a gente poderia fazer tomando um café no domingo de manhã através do sistema. Então pensando assim de maneira simples aí para quem está nos vendo e nos ouvindo, eu estou vendendo o meu carro para você,
e a transferência do seu token de real digital só vai acontecer no mesmo instante em que a transferência do meu veículo passar para o seu nome. Exatamente. Então a transferência ela é imediata porque os dois itens estão tokenizados. Os dois. Tanto o real quanto o veículo. Perfeito. A transferência é imediata e ninguém fica com aquele medo. Opa, vou transferir o bem sem receber ou vou pagar sem receber, enfim. Isso vai resolver bastante coisa, né? Imóveis, por exemplo, né? Imóveis, assim. Então, além de resolver bastante coisa, você reduz o custo dessas operações. Verdade. Olha quantos, por isso que a gente fala que começa a habilitar uma economia tokenizada, e a economia tokenizada, eu não gosto muito de dizer que acaba com intermediários, mas ela reduz intermediários. E vai gerar muitos novos negócios aí que a gente ainda não sabe mesmo. Novos negócios. E aí, falando em novos negócios, um exemplo que eu gosto muito de usar é o de garantias. Imagina que hoje você quer tomar um empréstimo e você quer deixar o seu apartamento, ou você tem uma fazenda em garantia. E você vai tomar um empréstimo de 100 mil e a sua fazenda, por exemplo, o seu apartamento custa 1 milhão. Você vai deixar um bem de 1 milhão atrelado a um financiamento de 100 mil, porque você não consegue fracionar a sua garantia. Perfeito. Você tem que deixar ela inteira, digamos assim. Na plataforma do Drex, um dos casos de uso, por exemplo, né, que é a economia tokenizada, quando você for tokenizar esse seu bem, você vai poder fracionar ele. Então, você vai entregar, né, onde você vai tomar esse empréstimo como garantia, 1/10, que é referente aos seus 100 mil que você vai tomando. Perfeito. Isso muda a liquidez do mercado. Sim. Aí você vai me dizer assim, Solange, mas isso já não dá para fazer? Algumas coisas já estão acontecendo. Claro que, assim, você precisa... Quais são os 3 pilares que a gente precisa avançar para que novos negócios surjam? O tecnológico, que é o que a gente está testando agora no piloto. O regulatório, porque eu preciso dizer o que pode, o que não pode ser feito. Leis vão ser criadas. Isso, tá. E se eu não liquidar, o que acontece com esse bem fracionado? Então, leis precisam ser criadas. E esse é um movimento que o Bacen também começou agora. Em paralelo com o piloto, no início do ano, nós tivemos já uma consulta pública ao mercado para poder iniciar, né, todo esse processo. E aí, depois, tendo os testes tecnológicos e a regulação, se cria os modelos de negócio. Perfeito. E o mercado está num momento de experimentar novos modelos de negócio. Então, se tem muitos casos de uso em experimentação, em produção nichada, pequenas quantidades, porque estamos nessa etapa de evolução. De experimentar. Mas o potencial que se vê é enorme e, principalmente... ele responde, porque em inovação, o que a gente sempre fala assim, mas que problema a gente está resolvendo? E aqui eu gosto sempre de mencionar isso, porque acho que a gente tem um problema muito real, assim, para que essa tecnologia ajude a resolver. A gente tem um percentual da população que não tem acesso ainda a produtos financeiros. Sim. Quando a gente olha números divulgados pelo próprio Banco Central, em torno de 60% da população não faz uso recorrente de produtos financeiros. O que significa isso? Eu até abri a conta em algum momento, às vezes para receber um benefício. Sim. Na época da pandemia aconteceu muito isso. Mas as pessoas não vão lá e usam um cartão de crédito, não tomam um empréstimo, não fazem um investimento. E quando você pergunta para essas pessoas por que elas não usam, 67% responde porque é muito caro ter uma conta. Inclusive, é um percentual acima das pessoas que dizem que não tem recurso. 60% diz não tem recurso. Não tenho conta porque não tenho recurso. Então, para que eu vou ter? Não, 67% diz que é muito caro. Então, você imagina que, assim, isso que a gente está conversando aqui vai reduzir custo. Sim. E aí vai trazer aquilo que a gente fala que é a bandeira, a grande bandeira do Banco Central, né? Que é a inclusão financeira. Inclusão financeira das pessoas. Inclusão financeira. Perfeito. Só, e a gente já está finalizando a nossa conversa, mas tem mais 2 perguntas. Perfeito. Você falou de experimentação. E já conhecendo como o Sicredi está se movimentando, mas eu gostaria que você falasse como o Sicredi está posicionado nesse movimento todo, na parte da experimentação, na construção junto com o Bacen, porque eu sei que o Sicredi está bem próximo do Bacen aí. Dá uma explicada para os nossos ouvintes aí, telespectadores. Perfeito. Então, nesse movimento, tanto o Sicredi quanto as cooperativas vêm sendo muito protagonistas. Isso é muito legal de trazer. Então, o Sicredi, junto com outros sistemas cooperativos, então, nós criamos o SF-Coop, que é o Sistema Financeiro Cooperativo, para poder participar do piloto do Drex do Banco Central, que é o Sicredi, a Ailos, a Cressol, a Unicred e o Sicob. Então, são os principais sistemas.
que uniram forças, criaram este consórcio, se inscreveram para o projeto Banco Central e fomos aprovados. Inclusive, a gente exercita o 6º princípio do cooperativismo, que é a intercooperação, esse projeto, que é muito bacana. Então, como que a gente leva o cooperativismo para mais pessoas, como que a gente faz toda essa cadeia funcionar, né? Como que a gente reduz custo e encontra casos de uso que resolvam o problema do cooperativismo. E esta é o grande movimento que o Sicredi, junto com os demais sistemas cooperativos, estão fazendo. Então, o nosso objetivo é esse, né? Essa experimentação de casos de uso, mas o que faz sentido para a gente? O que vai fazer com que mais pessoas procurem, né, o cooperativismo em função desses modelos de negócio? E é importante, né, o protagonismo que o cooperativismo e as cooperativas de crédito têm levado nisso, né? Se fosse há 20 anos atrás, a gente teria uma adesão um pouco menor, né? Muito menor. Então, dá para ver até esse esforço do próprio Bacen de trazer o cooperativismo aí como modelo de negócio diferenciado para as pessoas, né? Isso é muito bom ouvir isso de você. E para finalizar, e eu sei que é bem difícil responder essa pergunta, mas o que a gente pode esperar do futuro, Sol? Vai mudar muito? A gente vai ter uma digitalização muito maior? O nosso associado lá na ponta vai sentir uma diferença bem grande do modelo de negócios digital que a gente já tem hoje ali quando a Drex estiver funcionando muito bem? Então, Renan, assim, a expectativa, e nós que estamos inseridos nesse projeto, a gente tem uma expectativa muito grande. Claro, a gente sabe do potencial dessa tecnologia, e quando você fala em reduzir custo, em digitalizar, eu sempre falo que, assim, este movimento, ele tende a trazer uma economia mais digital, mais eficiente, mais sustentável e mais colaborativa. Porque até a forma como esse projeto está sendo conduzido pelo Banco Central é de forma colaborativa, com a indústria, com as demais instituições, com a própria população. Por quê? E aí, quando você falou, né, que o Banco Central também tem fomentado isso, né, a entrada das cooperativas, porque é um modelo de negócio que vem se mostrando muito viável e uma alternativa muito interessante para o futuro. Perfeito. Então, futuramente, aí quando a gente olha, vamos falar de números, por exemplo, que também está todo mundo olhando, né? Esse movimento da economia tokenizada, ele já existe, ele não é uma coisa nova, nem eu expliquei, você começou lá com as criptomoedas, mas já existem muitas operações, muita coisa sendo tokenizada, sendo comercializada com as moedas que hoje são token, então eu não consigo, né, liquidar uma operação dessa com reais, mas ele já corresponde em torno de 4% do PIB global. Então, já é um volume expressivo. Já é um volume expressivo, e no Brasil a gente está no mesmo patamar. Só para você ter para a gente ter uma comparação assim de grandezas, quando a gente fala de pessoas que se declaram possuidoras de algum token, e a maioria são, né, as moedas, enfim, em torno de 10 milhões de CPFs. Se a gente comparar com as pessoas que operam na B3, são 5 milhões de CPFs. Então, é o dobro de pessoas que se declaram possuir algum tipo de ativo. E se tem a expectativa de chegar em 2029 a 10% do PIB. Bastante. E isso é um montante em torno de 5 trilhões de dólares. É um volume bem expressivo. É um volume que não dá para desconsiderar, né, Renan? Não dá. Então, sim, tem um potencial muito grande de negócio. Claro que a gente está no início dos experimentos, a gente ainda não consegue ver um volume. Vamos imaginar, assim, um processo de tokenização de imóveis, por exemplo. Né? No início, não vou ter tudo tokenizado. Né? Quantos agentes ali, quantas entidades estão envolvidas numa compra e venda de imóvel? Se for um apartamento, por exemplo, eu tenho inclusive o condomínio que precisa me dar um certificado que aquele imóvel não tem nenhum débito. Então, se o condomínio não estiver dentro do processo de tokenização, eu não vou ter toda a cadeia tokenizada. Perfeito. Então, no início, talvez eu tenha pedaços do processo tokenizado, então eu vou ter ganhos, né, em parte do processo, mas em outros não. Talvez eu até tenha algum tipo de fricção maior no processo no início. Mas lá na frente é importante começar esse movimento. Excelente. Porque lá na frente a gente tem todo esse potencial para explorar. Perfeito. Sol, eu queria agradecer você por esse bate-papo rápido e breve que a gente teve. É muito bom te receber aqui. Você tem um profunda conhecedora, já tive em vários fóruns e lives falando sobre isso. Então, muito obrigado pela presença. E para os nossos associados aí que viram esse vídeo, nós da Sicredi Drex vamos sempre vamos começar a trazer esse movimento, falar sobre Drex, sobre essa inovação que está acontecendo no mercado.
ela vai ser aplicável para todos os segmentos. A gente está falando para o agro, a gente está falando para as empresas, ou a pessoa física vai absorver essas inovações. Então, fiquem atentos, a gente vai soltando cada vez mais informações e mais coisas sobre Drex, o que for saindo. E como o Sistema Sicredi, nós estamos trazendo muito essa pauta na frente, junto com o Banco Central, e vocês vão ficar sabendo das inovações assim que elas saírem. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado, Sol, pela presença. Obrigada, Renan.